Vamos retomar aqui então a nossa segunda parte do estudo de hoje sobre alta magia. Vamos entrar agora no Triângulo de Salomão, vamos passar pelo tetragrama e vamos finalizar pelo pentagrama. Dentro do Triângulo de Salomão, nós também temos as palavras que representam uma energia. Plenitude, vozes. Plenitude, vozes. O poder do verbo. A fala plena. É igual quando a mãe da gente fala, vem aqui, senta-te agora. Aí você vai e senta, uma fala plena. Bina, filho. Bina, B-I-N-A-H. Compreender, entender a importância da prática diária na manifestação imaginária que leva à oralidade, que emana e que manifesta a sabedoria no útero da criação, o poder do iode despertado, o poder da centelha despertado. Então começa no dia a dia. Não adianta a gente imaginar, elaborar um projeto de evolução pelo verbo e pelo princípio a longo tempo. Não. É no dia a dia. É no acordar. É no compreender a vida e a manifestação da vida. Os atos devem ter essa importância da manifestação divina. Em tudo o que você vai fazer no seu acordar, no seu despertar. E tudo se inicia no útero da criação, que é o corpo mental, é o imaginário. O corpo mental, o que é o corpo mental? É o cérebro, é a consciência, e aí agora tivemos um entendimento sobre o Keter, o registro das iniciações que tivemos durante as nossas vidas, encarnadas ou desencarnadas, em esferas diferentes, em contextos diferentes. Então é nesse imaginário que nós devemos criar a oralidade, porque nós vamos precisar manifestar a oralidade, verbalizar isso, para a concretização do dia. E eu digo do dia porque no início essa prática ela tem que ser durante o dia a dia, no início do dia. Aqui fala um pouco sobre o útero da criação. Vamos entender o verbo mais uma vez por palavra. A mãe engravida, a mulher engravida. O mental, o imaginário dela já começa a predefinir como aquela criança vai ser. A magia já acontece ali. Na manifestação do imaginário. Ah, eu acho que ela vai parecer com o pai, eu acho que ela vai parecer com a mãe. Quando ela falou, eu acho que vai parecer com o pai, eu acho que vai parecer com a mãe, vai vir misturado. Porque ela achou que ia ser pai, ela achou que ia ser com a mãe, vai misturar. Eu acho
ela vai lembrar muito a minha mãe, no aspecto físico ou na personalidade. Ela também vai definir isso. Ela também vai definir isso, e aquela criança vai vir daquela forma. O verbo pelo imaginário se manifesta assim. E a maior prova que temos do verbo pelo imaginário são as crianças, o ser, o gerado, o poder mental do sagrado feminino, que também se manifesta pelo binário no sagrado masculino. No geral da mãe, o homem também tem essa influência, porque ele no pitaco faz ela pensar. Entendeu? Mas a geradora é a mãe. O imaginário da mãe vai manifestar aquilo. Enquanto a mãe gera no desejo, verbaliza e realiza, o pai gera na matéria, verbaliza e realiza, idealiza. O pai faz o projeto externo, enquanto a mãe o projeto interno do processo. Porém, os dois têm em si o binário, o desejo e a vitalidade, a realização e a criação. Não dá para caminhar sozinho nesse imaginário, nessa criação, porque essa é a verbalização compartilhada da criação, compartilhada da criação. Isso é imutável, isso também é matemática exata, porque conforme o ser cresce, você percebe nele qualidades suas e dele, suas e dela. Então nenhum ego manifestado vai ter poder atuante sobre essa matemática, sobre essa ciência divina do Criador e ponto. Então nós falamos sobre a criação divina. Agora nós vamos falar sobre a palavra Piscis, P-H-I-S-I-S. Nós vamos entrar agora falar sobre a natureza. A natureza e sua criação manifesta o corpo físico e o extrafísico. Ela atua nas esferas cósmicas e universais do Criador. Ou seja, a natureza, na sua criação, ela se externa, ela leva para o extrafísico a manifestação do poder de realização que elas trazem na sua essência. Plenitude vossas, o poder do verbo, binar, o verbo manifestado e realizado pelo poder do imaginário. Piscis, a criação e a sua manifestação. Aqui temos mais duas definições. A do alto, no baixo. Tudo que está no alto se manifesta no baixo. Por isso, o chamado Triângulo de Salomão, a estrela de Davi representando o Oriente. A estrela de 6 pontas representando a decodificação da criação dada a Salomão por Deus. São 2 triângulos, um voltado para cima, um voltado para baixo. O triângulo voltado para cima representando a criação divina e celestial.
o universo e suas várias esferas. O triângulo para baixo, a representação da manifestação do alto no baixo. Dentro da alquimia é revelado o fogo, o poder divino se manifesta, a força ativa da vitalidade. No triângulo para baixo, a água, a emoção. O fogo que equilibra a água, que aquece e deixa na temperatura certa. O poder que equilibra o terreno. A vitalidade que tem capacidade de equilibrar o desejo. É a manifestação do alto no baixo. Juntando eles, nós vamos encontrar mais dois símbolos alquímicos, que é a terra e o ar. A terra e o ar. Nós vamos encontrar o ar no alto, dentro da estrela. O símbolo alquímico do ar é triângulo para cima, um corte no meio, na horizontal. Então, se você fizer o triângulo para cima e para baixo e cruzar eles, um em cima do outro, você vai ter estrelas de Davi de 6 pontas. Né? E aí nós temos dentro disso os 4 símbolos alquímicos: ar, água, terra e fogo. No poder do Espírito, pelo fogo do Espírito Santo, no poder da manifestação de Deus, o ar que alimenta, o verbo que verbaliza, traz poder e traz realização no baixo, equilibrando o emocional, onde a terra é o solo pedregoso, o solo fértil, o solo árido. Cada solo seja preparado para o plantio, a revelação do alto e a manifestação no baixo. Assim é a espiritualidade da ciência divina. Independente da divindade que se manifeste na unidade do ser, ela vai trazer esses 4 elementos como elementos primários, magísticos e alquímicos. O fogo traz o poder, o ar traz o verbo e alimenta o poder do fogo, a água traz o emocional, a terra que gera, o fogo que aquece, que prepara, que nutre. O triângulo de Salomão, o mistério revelado no primeiro grau é esse. Repito, o primeiro grau de 10 graus. Quando você pega o triângulo de Salomão e começa a girar o triângulo, vocês vão começar a enxergar um quadrado. A esse quadrado, cada lado do quadrado, representando um elemento. Um elemento. Se nós pegarmos o binário, que são 2 colunas, e cruzarmos dentro do quadrado, teremos novamente 4 triângulos se formando. Isso significa o quê? A energia rotatória movimentadora das energias astrais, quânticas, cósmicas e universais. Pelo triângulo de Salomão, Salomão passa e entende então da seguinte forma: o poder do verbo é Deus. O poder da manifestação do verbo é o Filho. Binário. Piscis é o poder da criação e a manifestação da força ativa dada a cada elemento criado pelo poder
Espírito Santo. Salomão decodifica então, antes da vinda do Filho, a Trindade. Porque em Salomão viria a ancestralidade de Jesus. Salomão, precisando entender a vinda do Messias, o prometido, busca o conhecimento em Deus. E Deus revela a ele a estrela de Davi. E a estrela de Davi passa a ter um novo significado magístico dentro da criação. Davi representando a unidade ancestral que precede Jesus, revelado a Salomão magicamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Jesus vem, ele é a manifestação do Verbo. Com isso, a alta magia nos dá o caminho exato sobre a nossa religiosidade, onde nós devemos trabalhar a nossa religiosidade. A nossa religiosidade deve ser trabalhada em todo o fundamento que se manifeste a Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E aonde encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Na Umbanda, por exemplo. Acabou a representação do Pai, o poder do Verbo. É a natureza viva. A manifestação do Espírito de conhecimento e expansão. Caboclo representa o Pai. Preto Velho representa o Filho. O amor a Jesus que Preto Velho declara em toda a incorporação, todo o trabalho realizado magístico pela Preta Velha, a maneira como a Preta Velha fala sobre os ensinamentos do Mestre é a manifestação do Filho na Umbanda. Mas principal essência da linha das almas é o perdão que Jesus emana o tempo todo. A cura vem pelo alto perdão, pela renovação, pela transição do alto pelo baixo, pela renovação, pela plenitude do Verbo e a manifestação do imaginário. O equilíbrio entre o coronário e o cardíaco. Isso é Preto Velho, Preta Velha. E o Espírito Santo, os herês, né? Da nossa essência, da nossa pureza. O poder que temos como humanos encarnados de pegarmos uma criança que é gerada de nós ou é trazida até nós, de transformar aquela pureza num verbo divino para a manifestação da criação do Pai. Por isso ele é a representação do poder do Espírito Santo na Trindade da Umbanda. Axé? Finalizamos o Triângulo de Salomão no primeiro estágio. Vamos para as perguntas. Então, colocando de uma forma assim, não sei se eu entendo bem, esse triângulo da criação divina, então, seria nossa fé no Pai, o caráter nosso do Filho, né? Seguir os ensinamentos de Jesus. A moral. A moral, né? E o Espírito Santo seria então a transformação, né? A morte do velho e criação de um novo ser. Transformação. Transformação, mudança, né? A metamorfose, né? Do nosso feio
para o nosso bonito. E sendo ela, então, tendo 3 pontas, então ela seria sempre voltada para o alto. Seria o símbolo dos caboclos, né? Ou assim, ligado a eles, porque seriam as 3 pontas, né? A flecha representa, né, a atuação do pai. Por isso que representa o pai. Tá bom? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais sobre a manifestação do alto e do baixo. Como ela se realiza no planeta Terra, por exemplo. Vamos começar a entrar no nível 2. A gente entendeu que a ciência divina ela precisa de frequência e energia quântica. Fluidos magnéticos e energéticos. Tá bom? Com a vinda do Cristo, tudo foi modificado. Tudo foi reativado, realinhado. A Terra recebe do alto por meio de uma antena física. Porque se Deus fez tudo à sua imagem e semelhança, existe um ponto de captação. Não. Estamos falando de energias, né? Captação. Então vamos lá. Nós instalamos uma antena em casa, nós não vemos cores nem nada. Ela se manifesta na TV, captando, certo? O nosso celular é uma antena interna, certo? A Terra tem a matéria e tem a alma, né? O espírito, o éter, o extra, a camada que protege, que bloqueia, certo? Tá. Ela foi tomada por um governo esse-trevoso, correto? Por isso que Salomão explicou que o céu, o alto, se manifesta em terra. O homem deve ser divinizado, correto? E Deus deve ser humanizado. O humano deve falar de Deus. Ele deve se divinizar em Deus. Porque o mundo está na mão do inimigo. Porque se ele não estivesse na mão do inimigo, nós não precisaríamos de tanta ritualística para realizar poderes e ativar poderes de realização para cura, para equilíbrio, né? Para a busca. Mas do mesmo jeito que tem em cima, também tem de baixo, né? Tem as trevosas de baixo também, né? Então, isso. Mas vamos chegar lá. Já. A construção das pirâmides, olhando de cima, é o binário, o triângulo e o quaternário. Porque elas são a captação da energia astral da criação de Deus e elas são emanadas por toda a Terra. Então o homem vai cansar de perder tempo, cansar de gastar milhões para identificar como aquilo foi criado, como aquilo foi construído. Isso é um mistério divino. Enquanto o homem focar no mistério divino, ele vai perder tempo e dinheiro, vai causar guerra. E essa é a atuação trevosa. Então, a manifestação do alto no baixo, ela tem todo um sistema da reação, da manifestação. Por isso se fala que o baixo tem o poder extrafísico da criação, da manifestação do Espírito Santo, que foi criado com um propósito e um fundamento. Nada é nada. Tudo é neutro. Para a transformação. Deu para entender? Agora, esse inferno que você falou, esse astral baixo, não existe o baixo infernal. Embaixo da terra. Não existe. O baixo infernal está aqui dentro. Está aí dentro. O governo das trevas está aqui. Então a gente está no baixo astral, né, Deus? Estamos no baixo astral.
Por isso que Salomão nos ensina a manifestação da Trindade no baixo, para que ela possa alcançar a gente. Por isso que nós trabalhamos na manifestação da divindade em nós, para que ela seja, né, a blindagem, para que essa casa seja construída na rocha, né, para que o nosso psíquico possa imaginar e verbalizar o bem. Então, esse é um mito. O inferno está dentro de nós e fora de nós. Como nós vamos lidar com ele é o segredo, é o mistério. Certo? Mais alguma pergunta dentro do triângulo? Vamos seguir então? O tetragrama. O alto e o baixo complementam um do outro. Então nós damos início à explicação do tetragrama, já mostramos onde ele se manifesta, tendo giro de movimento na troca de energia entre o bem e o mal, para que o bem prevaleça. Geborá, Chesed, Geborah. A outra palavra, Chesed, Chesed. Então, são forças opostas, complementares na criação. Chesed, a bondade e a misericórdia. Geborá, a severidade e o julgamento. Então Deus criou esses dois organismos, Geborá e Chesed. O alto e o baixo que complementa o outro. A força oposta. Elas são opostas. Aí, dentro disso, está criado o sistema da criação de ação e reação. Ação e reação instalada no cosmos. Então vamos imaginar duas programações, Geborá e Chesed. De um lado atua a bondade e a misericórdia, do outro a severidade e o julgamento. A ação boa, bondade. A ação ruim vai necessitar da misericórdia. Na ação boa ou na ruim, vai ter a severidade, o cumprimento da lei e o julgamento se fará por conta da sua ação. E a reação virá como um veredito final. Se a sua ação é boa, ela vai ter uma consequência, uma reação. Se a sua ação é ruim, com consciência, ela vai ter um julgamento sem misericórdia. Ação ruim com consciência, sabendo que o que eu estou fazendo é ruim. Não tem misericórdia no julgamento. Se você cometeu uma ação pela qual você não tinha um entendimento sobre a intensidade dela e ela era ruim, aí a misericórdia pode atuar. Deu para entender? Então, é um sistema já criado. Se eu jogar a pedra no vidro, eu vou quebrar a pedra. A ação causa uma reação. Então, não é que Deus vai parar e falar assim, ele jogou a pedra, eu vou lá e vou dar um soco no vidro para o vidro quebrar. Não, já está criado. Já está no sistema. Deus não é ruim. Ele é tão bom que ele já criou um sistema te falando. Se você jogar pedra, vai quebrar. Procura não jogar. Porque aquele vidro ou vai para sua proteção
ou para a proteção de alguém. Se você sabe, o julgamento não tem misericórdia. Você vai receber a ação. Se você não sabia, a misericórdia vai ser atuante. Então vai ter um nível de cobrança sim, mas não vai ter a mesma severidade daquele que sabia o que estava fazendo no ato mau. Porta librorum. Porta normal, librorum. L-I-B-R-O-R-U-M. Conhecimento e a metamorfose do ser pelo conhecimento ancestral da criação. A porta do conhecimento é toda a teoria deixada, toda a teoria escrita. Essa é a porta do conhecimento. Nós nunca vamos acessar o alto e o baixo, o quântico, o cósmico, o fluídico, sem a teoria, sem a busca pela leitura. Hoje está mais fácil, o pessoal prefere ouvir por áudio, mas a porta para o conhecimento é a leitura, é o testamento. Não tem outra forma de nós acessarmos o conhecimento. E esse conhecimento vai trazer metamorfose, que vai transformar o ser pelo conhecimento ancestral deixado de maneira teórica ou decodificada. Então, o que é o conhecimento teórico? É o raiz, é o primeiro estrito. E a decodificação é a reciclagem e a atualização daquela magística, daquele rito que se realiza desde a criação, porém precisa ser sempre reciclado e renovado, respeitando o princípio, para que o verbo seja criado e recriado. Deus gerou em si e gera de si. Nós geramos Deus em nós, geramos Deus no próximo. Elementares, a próxima palavra, elementares, como elementares mesmo. É a neutralidade dos elementos e a manipulação física, quântica e alquímica para assentar a edificação magística. Então, nós temos os elementos da criação aqui. E a sua manifestação se faz pela manipulação deles. Todo elemento para o extrafísico, ele é neutro. Vou repetir. Todo elemento que a Mãe Terra deu para o extrafísico, ele é neutro. Para telúrico, ele tem vitaminas, sais minerais, etc, etc. Ele nutre a matéria. Mas no extrafísico ele precisa ser despertado por meio da alquimia, da manipulação, da oração, que traz a física quântica, a realização do astral e magística. O tetragrama é a realização do alto, do baixo, por meio da ativação do neutro, que é neutro, pode se tornar bom ou ruim. Um exemplo magístico. Elifas Levi cita um grande mago que trabalhou a necromancia para cura. Hoje a necromancia é falada apenas para o feitiço, mas ela funciona para cura.
no entendimento da ciência magística divina, a partir do momento em que o osso volta para a matéria óssea da criação, a alma não está mais ligada ali, ele é um poder neutro. Para o bem ou para o mal, ele é um poder neutro. É chocante para alguns? É. Mas na magia divina ele é um poder neutro. Então, eu posso operar pela necromancia uma cura de uma cefaleia crônica, por exemplo. Eu vou lá e trabalho a cura astral, magística, que nós vamos entrar lá na frente para ver se vão continuar nisso, porque existe um processo, mas a necromancia ela é para o bem, ela é para o mal. Hoje, infelizmente, até pela energia emanada pelas pessoas, fez um trabalho, necromancia, meu Pai, Deus me livre. Às vezes o trabalho é para o bem, é para uma cura mental, astral, por aí vai. Toda a criação é binária. Ela é binária e ela é multiplicadora disso. Então, quando nós falamos de elementares, todo elemento neutro, ele serve para algo. A manipulação de vários elementos dá um medicamento. Ela, ao contrário, dá um veneno. Ao contrário, dá um tóxico. Ao contrário, dá uma radiação energética que vai destruir células. De novo, vou repetir. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A onipotência de Deus se manifesta em terra, a onipresença de Deus se manifesta em terra e a onisciência de Deus se manifesta em terra. Então é óbvio, a ciência, a filosofia e a magística, ela é óbvia pelos elementos da natureza. Dentro do tetragrama, do simbolismo, alguma pergunta? Mas, talvez, para complementar, mais do que uma pergunta, o quaternário ou tetragrama seria a base da pirâmide, seria a base do poder do Espírito Santo, da força do verbo que é o Pai e da manifestação da força do verbo que é o Filho. Então, a base para que isso, quando a gente possa se chegar, é o tetragrama, que é quando a gente consegue manifestar, nós, seres manifestando o Pai, Filho e Espírito Pai, Santo. Filho e Espírito Santo. Quaternário. 4 forças ativas, o recipiendário trazendo o George, que é a centelha divina despertada. Você vai caminhar em qualquer região, em qualquer esfera astral, independente boa ou ruim, sempre com muita ênfase e muito poder. Por isso que também falou agora da necromancia, que é mal vista, mas um ser que é a base, né, que está na base do Pai, Filho e Espírito Santo, quando ele entende esse poder, ele pode transformar, né, um algo que é neutro em algo bom, né, para fazer o bem a outro, né. Numa força telúrica e na manifestação do alto para o básico, quando a gente pega os transplantes de órgãos também é um pouco a necromancia sendo trabalhada no telúrico. Em vida real. A maçã não é uma coisa boa, gostosa para muitas pessoas. A feiticeira quase matou a bactéria com a maçã. Não é? Por aí a gente entende a neutralidade dos elementos. Então,
falar que não é nada, estamos negando a nossa criação e a nossa existência. Nós também somos neutros. Todo ser é modificado. Todo ser pode ser transformado. Não existe um não. Posso seguir para o próximo? O pentagrama. Vamos entender primeiro o que é o símbolo pentagrama. A manifestação do signo como chave do ser mágico. Ó, presta atenção. O pentagrama é a manifestação de um signo do ser. É a manifestação chave para a magia acontecer. O pentagrama tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. O alto que se manifesta no baixo tem os 4 elementos pelo movimento acionado pela alquimia quântica, física e extraterrena. Leste, ar, oeste, água, norte, terra, sul, fogo. É a mente do recipiendário que se tornou uma unidade e passa a ter poder sobre o signo e a chave magística para a realização da magia em si. As curas que nós necessitamos. Na Umbanda, o pentagrama representa a fé e Oxalá. A fé, nesse conceito, nesse simbolismo geométrico que advindo de Deus, que se manifesta em nós por meio de um risco, uma pemba, um minério, um barro, outro tipo de minério, e por aí vamos, é a chave da ativação para aquilo que nós queremos manipular. E é por isso que o pentagrama não pode ser desenhado de forma errada. Não pode ser desenhado com nenhuma das suas pontas por inverso. Porque se você inverte o que é bom, você inverte para o mal, para o ruim, para aquilo que você não tem noção do que pode acontecer. Então nós vemos aí várias ritualísticas feitas onde a pessoa faz a ritualística e ela sai mal. Ou ela sofre um acidente, ou ela passa a ser obsediada, ou ela passa a ter um problema físico, uma doença que se manifesta, porque foi trabalhado ali, não uma entidade de luz, mas uma entidade trevosa. Então a gente sabe que Geborá é a manifestação do alto no baixo na unidade. Certo? A severidade, o julgamento está como raiz na magia do pentagrama. A severidade e o julgamento vai atuar a partir do momento que você risca o pentagrama. Vai ser severo sua fala ali. Tudo sobre sua fala, seus pensamentos, suas emanações terá uma severidade da conclusão por meio do julgamento. Tudo que você fizer ali dentro daquela ciência, o alto e o baixo, vai se manifestar por meio do respectivo. Ação e reação instalada no cosmos. Você vai absorver tudo que é de bom para uma cura, para um caminho de trabalho, para uma elevação espiritual, ou para um agradecimento ao elemento ar, que deu o poder da fala, o elemento fogo, que trouxe uma cura necessária para aquele momento, a água, que trouxe um equilíbrio emocional, ou a terra,
te trouxe uma certa fartura, uma certa sabedoria. E o ET, ECCE, aqui está, eis aqui, a chave da manifestação magística, a revelação da unidade. Então, quando eu traço um pentagrama, o ser, traço um pentagrama, eu estou me revelando ali a Deus como uma unidade. O recipiendário que foi blindado, que edificou a moral e que tem aptidão para que possa evocar ou invocar tais energias neutras para manipulação. Quando eu entendo o eis aqui, eu estou comprovando para Deus que aqui estão os elementos. Eis aqui a minha iniciação, eis aqui o meu poder concedido de ti mesmo por meio da manifestação, o entendimento do alto e do baixo, pelo qual eu vou manifestar o bem ou o mal. Vamos entrar na próxima com mais profundidade. Pentagrama é a geometria usada como signo para o nosso despertar, para a nossa evolução espiritual e a manifestação de Deus em nós, por meio dos 4 poderes elementares. Alguma pergunta? Que bom, vamos lá. Considerações finais. Estamos finalizando o estudo de hoje. As ligações entre mente, corpo e espírito. A nossa mente é uma ferramenta que Deus nos permitiu usar com uma redinha chamada livre-arbítrio. A nossa mente é uma ferramenta que Deus nos permitiu usar uma frase livre-arbítrio. Tudo nela vem pelo livre-arbítrio. Você escolhe ser um ser bom ou ser ruim. Tudo nela vem uma manifestação de ação que causa uma reação. Tudo nela depende da gente, do desejo da gente, de cura interna, lapidação, edificação do binário, entendimento da Trindade, para a manifestação do melhor de Deus em nós. Deus ama tanto o ser que Ele criou, que Ele deu a nós o livre-arbítrio de escolha. E justamente esse livre-arbítrio de escolha nos fez errar e herdamos o pecado. E até hoje continuamos errando por conta da nossa mente. Às vezes nós sabotamos a nossa mente, né? Vou dormir mais um pouquinho, já eu levanto, aí perde a hora do trabalho. Tudo o que a nossa mente emana de bom é a precaução das doenças corporais. Tudo que a nossa mente emana de bom, essa é a ligação entre mente e corpo. Toda boa emanação, todo bom verbo que vem pela manifestação do imaginário é a precaução de doenças que se manifestam no corpo físico. Tudo que emanamos da mente, de bom ou de ruim, vai se manifestar no corpo astral. Vamos ser feiticeiros ou vamos ser magos? Vamos ser micro ou vamos ser macro?
pode ser os dois, com mago ou feiticeiro. Todo o nosso corpo mental manifesta uma energia, passa pelo corpo físico, manifesta no astral a todo momento. Nós somos capazes de mudar em segundo a esfera à nossa volta. Hoje, por algumas horas, todos nós esquecemos as nossas dores, os nossos problemas, as nossas provações e até a janta, até aquilo que precisamos fazer, porque nós nos concentramos numa energia, numa esfera expansiva de busca pelo conhecimento. A gente esqueceu do filho, da mãe, só lembramos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sobre isso que a gente está falando. Sobre a transformação, essa metamorfose. Nós precisamos entender que nós devemos ser o tempo todo. O não existe. O não existe. Eu só queria finalizar com essa manifestação do poder quântico extraterrestre, extrafísico em mim. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu não estaria na matéria hoje. Porque toda a minha matéria em decomposição já, em degeneração já, só se mantém presa a minha alma aos meus às 4 camadas espirituais que eu tenho, porque Deus me deu. Axé? Muito obrigado a todos.